funcionar junto. Chegamos ao seu lar, mais uma vez com o programa Cânticos de Sião. Este programa tem a patrocinação das Boas Novas Internacionais, que chega sempre ao seu lar com esta responsabilidade de transferir a todos vocês a palavra de Deus, de transmitir a vocês a palavra de Deus. E agora, mais uma vez, nós queremos dizer a vocês, com mais uma oportunidade, ao vivo no Facebook, para a glória de Deus, para que nossos ouvintes possam nos ouvir e nos assistir também. Louvado seja o nome santo do Senhor. A todos os nossos irmãos cabo-verdianos, portugueses, brasileiros que falam a nossa língua portuguesa, eu quero desejar a vocês uma boa noite ou um bom dia, independentemente, ou uma boa tarde, independentemente da hora que esse programa está chegando ao seu lar, com essas boas novas de alegria. Louvado seja Deus. A todos os nossos irmãos hispanos que hablam espanhol, Deus lhe bendiga em nome de Jesucristo, lo Hijo de Deus. Aleluia. All American people speak in English. I would like to let you know that God loves you and we love you too. And here we are again with the word of God to your heart. Hallelujah. Glória a Jesus. Eu disse aos nossos irmãos americanos que aqui mais uma vez nós estamos com a palavra de Deus para os nossos corações. E nós estamos felizes porque Jesus é o Senhor das nossas vidas. E nós louvamos a Deus por isso. Glória a Jesus. Gostaria que você ficasse até o término desse programa conosco, nos assistindo e também beneficiando a sua alma com esse programa, pois esse programa é um programa que desce do coração de Deus para o seu coração. Eu sou apenas o instrumento que Deus me usa para transmitir a palavra de Deus a todos vocês. E que me sinto bastante honrada em trazer a palavra de Deus, pois ela é a palavra de Deus. A Bíblia diz e fala a verdade, e a verdade te libertará. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui todas as terça-feira, na qual nós gravamos esse programa, e aos sábados, quando esse programa vai ao ar, e amanhã que automaticamente esse programa entra na rede internacional de internet, levando essa mensagem a todas as pessoas que nos assistem. Aos nossos irmãos que nos assistem na internet, os nossos seguidores, nós temos bastante seguidores que nos seguem na internet. Eu gostaria de dizer para vocês que eu amo vocês e muito obrigada por estar sempre nos acompanhando, estar sempre nos ajudando. Coloque o seu comentário ali, o seu like que você gosta do programa, e Deus vai abençoar você. Você fazendo assim, você estará nos ajudando a divulgar esse programa e ajudando a divulgar o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o mais importante. E nós agradecemos a Deus pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, na qual nós podemos divulgar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus de uma forma toda especial. E eu me sinto honrada em trazer esse programa ao seu coração, ao seu lar, à sua vida, dizendo assim que Jesus te ama e nós também. E nós estamos sempre aqui para proclamar a palavra do Senhor. Tem divulgado vários vídeos na internet e no YouTube. E muitas pessoas têm se deliciado com os vídeos que nós temos colocado ali para a honra e glória de Deus e para o seu enlevo espiritual. E eu gostaria que você nos acompanhasse sempre, porque eu sei que Deus tem sempre uma bênção para você. E é bom nós ficarmos informados, meus irmãos, nos informar sobre a palavra de Deus. E isso é muito, muito bom. Louvado seja Deus. E agora eu vou louvar o Senhor com o hino, essa cantora Miriam Camargo, que vos fala. Vou louvar o Senhor com o hino para nosso enlevo espiritual. E você fique conosco ligado, que nós vamos continuar falando a respeito desse programa, a respeito de Jesus, que Ele salva, que Ele muda a vida das pessoas, que Ele transforma e que Ele cura também. Olha, eu quero que Deus entre no seu lar neste dia com uma bênção muito grande, muito maravilhosa na sua vida. Se você estiver passando por problemas, por dificuldades financeiras, por vários outros tipos de problemas, que Deus seja o seu advogado, que Deus seja o seu defensor, que Ele seja o seu alto refúgio, aleluia. E nós iremos orar antes de louvar o Senhor, ok? Feche seus olhos juntamente comigo e ore ao Senhor para que Deus lhe abençoe a sua vida, para que Deus abençoe o seu coração e a sua alma. Vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos neste dia.
Pai Santo, porque só Tu és digno de honra, de glória e de poder, Senhor. Toda honra e toda glória e todo poder seja dado a Ti, Senhor, porque Tu és dono dos céus e da terra, Senhor, não há outro como Tu és. Senhor, eu Te peço que nesta hora o Senhor Jesus vá de encontro aos nossos ouvintes, Senhor, levando a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Jesus, ó Pai Santo, levando, Senhor, a solução dos problemas, Senhor, porque Tu és solução, Senhor, e Tu não és problema. Em Ti não há problema, Senhor, mas somente soluções. E eu Te louvo, Jesus, ó Pai Santo, entre em cada casa, entre em cada lar nesta hora. Senhor Jesus, eu Te peço, visita todos os irmãos que nos ouvem, que nos assistem, Senhor, como eu tenho, ó Senhor, recebido muitos comentários, Senhor, de pessoas que mesmo que não são evangélicas e que eles têm falado, irmã Miriam, continue na sua missão que Deus tem colocado você, porque Deus tem usado você para a minha vida, Deus tem usado você para falar comigo, para Deus falar comigo, e eu fico muito feliz por essas pessoas que têm me dado, assim, críticas construtivas, Senhor. E eu Te peço, Jesus, que Tu vai ao encontro delas neste dia, Senhor, e dá-lhes a vitória para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos nossos ouvintes para a honra e glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, glória a Jesus. Você agora vai ouvir um hino, na qual vai ser passado agora, e você vai estar assistindo e vai estar ouvindo para o seu enlevo espiritual. E eu vou continuar aqui falando com vocês para a glória de Deus. Amém? Assistam agora este hino que vai passar para o seu enlevo espiritual. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós queremos dizer que você está assistindo o programa Cântico de Sião. E é um programa que chega sempre ao seu lar com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Glória a Jesus. E nós iremos neste dia fazer aqui uma meditação no Salmo 23, ok? Eu gostaria de ler o Salmo 23 com vocês, meus amados irmãos. É um salmo muito lindo, muito maravilhoso. Um salmo que fala muito aos nossos corações, um salmo de Davi. Gostaria que pedir ao nosso técnico que colocasse o relógio em funcionamento para que nós podemos assim nos orientar. Muito obrigada. Thank you very much. Aleluia, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, como estava falando, nós iremos fazer uma meditação aqui na palavra de Deus sobre o Salmo 23. Eu sei que você é uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, você conhece, a maioria das pessoas sabe e conhece o Salmo 23 decorado, ok? Decorado. É muito bom que nós decoremos a palavra de Deus, porque eu acredito, meus amados irmãos, que vai chegar tempo que nós não vamos ter tempo de ficar ligados na Bíblia. Nós temos que ter a Bíblia gravada no nosso coração para que nós possamos entender e saber a palavra de Deus, porque vai ter tempo que a Bíblia, eu acredito, vai ser tirada aqui da terra, as pessoas vão tirar a Bíblia e nós vamos ter que ter a palavra de Deus gravada nas nossas vidas, nos nossos corações, para que nós saibamos ela decorado, ok? Não é fácil decorar a palavra de Deus. Às vezes eu tenho decorado alguns versículos, alguns salmos, mas não é muito fácil você decorar a palavra de Deus, mas se você, não é impossível também. Se você quer, você consegue, ok? Então, Salmo 23, que diz assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso, ou às águas tranquilas, como diz outras Bíblias. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glória a Jesus. O Salmo 23 é um salmo que nos fascina e que fascina também a muitas pessoas. De acordo com a tradição judaica, este salmo ele foi escrito à noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Davi estava em um oásis no meio do deserto. Aleluia. E os inimigos dentro querendo acabar com a vida de Davi, ok? Esses inimigos, eles vieram para persegui-lo, para maltratar, para matar. E esse contexto nos fala tudo sobre isso. Nos fala uma fé e uma declaração extraordinária desse salmo, ok? Nos fala de alguém que conhecia os planos de Deus, aleluia.
seus desígnios e confiança em Jesus Cristo, Filho de Deus. Este homem está prestes a ser capturado, ok? E morto. Mas a sua fé fala mais alto do que qualquer coisa. E ele declara este salmo, que acabei de recitar e de falar com os irmãos, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi estava aqui sendo perseguido, e ele podia estar no deserto como ele estava, e chorando, amargurado, e até puxando os cabelos e dizer, mas, Senhor, meus inimigos estão vindo contra mim, Senhor, o que eu vou fazer? E agora, Senhor? Mas não, ele colocou a sua confiança no Senhor. Este salmo nos mostra essa confiança, ok? Querer ser ou querer ter faz com que nos colocamos Deus numa posição de avalista. É o que acontece com as pessoas hoje. As pessoas que querem ter e que querem ser, elas colocam a Deus numa posição de avalista deles, ok? Mas Davi não fez isso. Ele colocou Deus, Jesus, em primeiro lugar como seu pastor, e ele disse, nada me faltará. Então ele colocou a sua confiança no Deus da sua salvação. Mas tem pessoas que eles colocam Deus, quando eles querem ter, quando eles querem ser, eles colocam Deus como seus avalistas. Nada mais que isto. Nós colocarmos Deus como um mero avalista. Você já pensou sobre isto? E Deus não se agrada quando nós fazemos assim, ok? Quando nós colocamos Deus como um avalista. E às vezes nós dizemos, não, Senhor, não é assim, eu quero assado. Nós pedimos e dizemos, por favor, Senhor, assim é que eu quero. Nós não chegamos para Deus, nós nos colocamos numa posição, nós colocamos Deus numa posição de obrigação, ok? De concordar com aquilo que queremos, sob uma pena de nós dizermos, ei, e aí, Senhor? Como é que é? O Senhor vai me dar ou não dá? Eu conheço muitas pessoas que fazem assim. O Senhor vai me dar ou não dá? O Senhor está entendendo ou não está? Meus amados irmãos, para muitos de nós, refrigério de Deus, para nós, a gente pensa sempre assim, que é a solução dos problemas. De acordo com nossa vontade, não com a vontade de Deus, ok? E você e eu, às vezes, dizemos, Senhor, meu problema está aqui, e é assim que eu quero. Senhor, eu quero que o Senhor resolva esse problema desta maneira. Às vezes você fala assim, nós colocamos Deus como um garçom, simplesmente, ok? Ou empregado doméstico. O que é um garçom? O que o garçom faz? O garçom nos serve, não é verdade? Nós pedimos a comida para ele, ele traz, nos serve ali da melhor maneira possível. O empregado doméstico, ele é que sabe onde estão todas as coisas, onde estão guardadas todas as coisas numa casa. O dono diz, vai lá, e ele vai e busca, ele traz. O relacionamento que nós criamos, às vezes, entre nós e Deus, é este relacionamento. É mais ou menos isto. Deus sabe, meus amados irmãos, aí você diz, Deus, você sabe aquele negócio? Ó, Senhor, vai lá buscar, Senhor. Traz para mim, Senhor Jesus. Você sabe, Deus. Olha, busca para mim, Deus. Vai lá, eu quero isto, eu quero aquilo. E às vezes você coloca Deus como um empregado doméstico, não como seu pastor. Mas Davi nos ensina a colocarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso pastor. Deus, às vezes você fala, Deus, eu quero isto, eu quero aquilo. Olha, Deus, Deus, será que dá para você fazer isso para mim? Então, quer dizer, Deus virou um empregado doméstico, às vezes meu e seu. Nós queremos que Deus faça como nós queremos, ok? Um empregado doméstico que não é mais perguntado qual a sua opinião. Ah, Senhor, será meu Senhor? Será que tu queres o que tu queres que eu faça, Senhor? O que tu queres que eu faça? Mas às vezes, meus amados irmãos, nós não fazemos assim. Nós colocamos Deus como se fosse o nosso empregado. E Deus não se agrada disso. E é por isso que às vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque nós colocamos Deus como nosso empregado doméstico. Ok? E às vezes você fala, não, a sua opinião não vale, a minha opinião é que vale. Eu quero é assim. Ó Deus, eu vejo tantos ímpios prosperando. E por que eu não prospero? Por que a minha vida é dessa maneira? Deus, tu fala na tua palavra
que tu vai tirar da conta do ímpio e colocar na minha conta. Deus, por que o Senhor não faz isso agora? Então quer dizer, você está querendo manipular a Deus. Mas Deus, ele nunca deixa-se ser manipulado. E às vezes, meus amados, é por isso que nós não recebemos, porque nós não deixamos no querer do Senhor Jesus Cristo. Às vezes eu digo isso comigo mesma. Você acha que Deus, o Pai, ele gostaria que você fizesse dessa maneira? Não, de maneira alguma. Mas muitas das vezes nós lemos o Salmo 23 e a gente enche o peito e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós estamos sendo hipócritas muitas vezes, meus amados irmãos. Sabe por quê? Porque nós queremos fazer do Salmo, às vezes nós queremos nós queremos deturpar o Salmo e fazer dele um talismã. O aperto vem: ah, Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deixa Deus ser o teu Senhor, amado. Não faça de Deus um empregado doméstico, não, mas faça de Deus o seu pastor. Aleluia. Ponha Deus na sua vida e deixe ele ser o seu pastor. É igual o Salmo 91. Tem pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam a Bíblia aberta no Salmo 91. Eles pensam que o diabo chega ali naquele lugar, ele vai temer porque está aberto no Salmo 91, na casa dele. O inimigo não está nem aí, meus amados irmãos. Só a Bíblia aberta, ele não está nem aí, ok? Na Bíblia aberta nada faz, ele não respeita, ok? A gente cria, às vezes, moletos para sobrevivência. Crentes, às vezes, crentes folgados, que gostam de ser folgados, que não gostam de orar, criam moletos para a sua vida e pensa que a Bíblia aberta vai fazer algo na sua vida. Eu te digo, se você pensa assim, você está errado. Porque Deus não vai fazer nada se você não colocar Jesus como seu único e suficiente pastor da sua vida, ok? Então, às vezes, tem pessoas que dizem assim: ah, o Salmo 91 me protege, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e vai. Tá certo, o inimigo resiste à palavra de Deus, mas quando você fala no poder da autoridade de Deus na sua vida, porque se você usar só a palavra, só lendo, não vai fazer nada. Tem pessoas que usam a palavra de Deus e fazem a palavra de Deus para suas vidas como um talismã. Mas vamos ver o que precisamos de fazer. Vamos ver. Eu estou aqui para divertir vocês e vocês aprenderem comigo e eu aprender com vocês. Vamos ver como nós vamos fazer. O que nós estamos fazendo? Nós temos que ler a palavra de Deus na cumplicidade e fervor do seu espírito. E vivendo na palavra, nesta plenitude do Salmo 23, manda, ok? Manda. E eu tenho que obedecer, às vezes. Você lê, aí você diz assim: eu mando e tem que obedecer. E quem é que tem que obedecer? Quem me manda? Às vezes você pergunta. O meu pastor é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele tem que ser o Senhor das nossas vidas. Porque temos fortes inimigos. Não pense que você não tem inimigo, que você tem, porque Davi estava rodeado de inimigos. Aqui no Salmo, quando ele diz: preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, é porque ele estava rodeado de muitos inimigos ali naquele oásis, naquele meio daquele deserto. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos inimigos. Às vezes você pensa que não, mas tem pessoas que não gostam de você, não gostam de nós, pessoas que eles são nossos inimigos, fortes inimigos, querendo nos destruir, querendo nos matar, acabar conosco. Nós temos o inimigo das nossas almas, que é Satanás também, que ele está sempre de prontidão, com seu laço sempre armado, para que nós venhamos cair neste laço, neste mundo cão. E às vezes nós dizemos: meu Deus, as pessoas invejosas olham para você e querem ter a casa que você tem. Olha para você e quer ter o carro que você tem. Às vezes você nem tem tantas coisas assim, mas eles olham para você e querem ter o dom que você tem. Pessoas invejosas, traiçoeiras, ok? Maldosas, pessoas maus, que te olham e se pudessem te destruir com seus próprios olhos, eles te destruíam. Como disse Davi uma certa vez num dos seus salmos, ele diz assim: se não fora o Senhor que estivesse ao meu lado, os homens teriam nos engolidos vivos. Salmo 124. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que há pessoas assim. E às vezes não é nem porque eles querem ser assim, mas eles são assim, invejosos, traiçoeiros, maus, só desejam maldade. E Deus que tem misericórdia desse tipo de gente assim. Nós temos que estar longe deles, ok? Davi aqui nos mostra que nós temos que colocar Deus como nosso Senhor,
de nossas vidas, aleluia. Não como empregado. Ele está acima de tudo e de todos, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Davi, mesmo sendo servo de Deus, vivia rodeado de inimigos, ok? E se não for a sua confiança em Deus como centro de sua vida, ele teria sido destruído. Mas veja o que Davi diz no verso 5 do Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Aqui está, meus amados irmãos. Aqui ele nos mostra total dependência de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele, pastor, porque vocês sabem que Davi era pastor, ok? Davi era pastor e ele agora clamava ao pastor de sua vida, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Às vezes tem pessoas neste mundo, no mundo que nós vivemos hoje, nas igrejas que nós vivemos hoje, que, meus irmãos, está uma doença, está uma febre. O nome de pastor é apelido. Todo mundo quer ser pastor. Ah, porque eu sou pastor de igreja fulano de tal. Você vai ver as qualidades nenhuma. Hoje as pessoas estão sendo consagradas à torta e à direito. Ah, se você dá um dízimo grande na igreja, eu vou te consagrar pastor porque você dá o dízimo. Meus amados irmãos, esse povo vai ter uma conta muito grande diante de Deus. Eu digo isso para vocês porque eu conheço pessoas que fizeram assim. Consagrar as pessoas porque a pessoa dá um dízimo grande na igreja, porque não quer que a pessoa vá para o outro lado. Então, meus irmãos, aonde que está a responsabilidade diante de Deus? Ser pastor não é brincadeira, não. O nome pastor não é brincadeira. Davi aqui, ele era pastor de ovelhas e ele tinha Jesus como seu único e suficiente pastor de sua vida. Mas ele realmente tinha Jesus como seu pastor. Ele dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ok? Esse pastor Jesus Cristo que nos ama muito, aleluia, e nos ajuda em nossas vidas. Há muitas fases difíceis da minha e da sua vida, que às vezes nós temos que clamar e que só o Senhor mesmo que pode nos livrar. Tem dias que só é mesmo pasto verdejante. Nós olhamos, nós só vemos pasto verdejante. Ah, não tenho luta nenhuma, ok? Mas tem outros dias que é só Jesus. Mas se colocarmos ele, Jesus, em primeiro lugar, vamos nadar em águas turbulentas? Sim, nós vamos nadar em águas turbulentas. Mas ele nos levará, aleluia, ele nos levará às águas de descanso, aleluia. Jesus nos levará às águas de descanso, às águas tranquilas. Mas tem vezes que nós temos que passar pelo vale da sombra da morte, como diz aqui no Salmo 23. Mas se colocarmos Deus como nosso pastor, nós dependemos dele, a luz vai brilhar dentro do nosso vale, do meu e do seu vale, porque não há vencedor sem ir à guerra, ok? Não há aluno graduado sem que ele seja aprovado e sem que ele faça a prova. Depois da prova é que ele é aprovado. Deus nunca disse varão valoroso sem inimigo levantando para matar. Não. Sempre teve os inimigos para vir e perturbar o povo de Deus, ok? Nós temos que passar no vale para receber a aprovação de Deus, aleluia. No verso 2 do Salmo 23, Davi diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Verso 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Davi aqui nestes dois versículos, primeiro, ele lembra-se dos beneplácitos de Deus. Aleluia. Ok? Ele lembra-se dos beneplácitos de Deus. E ele pensa e diz, eu preciso afirmar que Deus vai cuidar de mim. Eu preciso confiar que Deus vai cuidar de mim. Estou rodeado de inimigo, mas Ele cuida de mim. Ele não foi, aleluia, na emoção, mas na confiança de que Deus é fiel e que tudo pode fazer. Nós vemos muitos pastores e missionários saindo pelas igrejas hoje. Nós vivemos dias que as pessoas querem fazer
as coisas de Deus através da emoção, não através do amor. Não faça as coisas de Deus através da emoção, porque a emoção passa, mas o amor permanece para sempre. Veja lá o exemplo de Coríntios capítulo 13, que diz: o amor é passivo, o amor é benigno, o amor ele não inveja, o amor ele não faz mal, o amor ele não ciúma, mas o amor vence todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é por isso que Davi venceu todas as coisas. Por quê? Porque ele não foi na emoção para amar a Deus, mas ele foi no amor de Deus no seu coração. Ele foi com toda a sua alma, com todo o seu coração. Hoje nas igrejas, meus amados irmãos, nós vemos pessoas pregando o evangelho que eles vão, tudo já está manipulado. Estão pregando, mas aquilo ali já é uma coisa, de magnética. Então eles tentam emocionar as pessoas, para trazer a emoção das pessoas. Deus não quer isso. Deus quer você usado pelo Espírito de Deus, como Davi foi usado, que ele teve força para matar um urso, para matar um leão, mas não foi na emoção, mas foi na força do poder de Deus. E por que que hoje muitas pessoas só querem emocionarem? Irmãos, a emoção passa. Você chora, mas a emoção passa, ok? A emoção passa, mas no amor nós vencemos todas as coisas, ok? Na confiança em seu mestre, na confiança em Jesus. Davi estava rodeado de inimigos, mas ele em seu amor a Deus, ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Dependência total de Deus. Ele estava na dependência total de Deus. Deus, quando permite irmos ao vale, ele não nos esquece, ok? Ele não nos esquece, porque ele é eterno. Louvado seja Deus. E seus olhos não estão focados, meus amados irmãos, em coisas terrenas, mas eternas, porque nunca se acabará. Sabem qual é o vosso problema e o meu problema? Número 1, é que queremos levar a existência do atual. Qual é a existência do atual? O que está aqui, nós queremos levar para o eterno, para o atual. Por exemplo, estamos numa luta e achamos que vai perdurar aquela luta. Nunca vai acabar. E às vezes estamos fora da luta e achamos que nunca mais vamos ter problemas. Sempre é assim, a gente pensa sempre assim: oh my God, eu estou numa bênção, eu estou abençoado. Eu agora estou abençoado. Está errado, está abençoado, meu irmão. Mas não pense assim, porque os problemas, eles surgem de repente. Às vezes você está numa paz tão grande e às vezes os problemas vêm. Então, duas coisas: você está na luta, ok? Na luta e na bênção. Aí você vai passar este problema. Você pensa: será que vai passar? Sim, você vai passar este problema, ok? As lutas vão passar, mas cuidado. Nisto que eu vou te falar agora mesmo, ok? Paz. Quando você está em plena paz, que você pensa que não vem mais luta, de repente aparece uma luta. Então tem pessoas que às vezes quando estão na paz, eles esquecem de Deus. Tem pessoas que quando estão abençoadas, eles esquecem de Deus. Não vamos fazer assim, meus amados. Vamos buscar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, na paz, na alegria, na dificuldade, em tudo. Vamos buscar o Senhor e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ok? Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, ele nos leva, ele é seletivo, ele nos leva ao deserto, claro, que ele vai nos levar ao deserto, mas eu tenho certeza que ele vai te dar a vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você aguentar, Deus vê se você vai aguentar o que você vai passar, ok? Ele vê se você vai aguentar o que você vai passar. E ele te leva a esse deserto. Mas ele te guia por esse deserto. Por quê? Porque ele é o teu pastor. Ele é o meu pastor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós às vezes despreocupamos e esquecemos que Deus é o nosso pastor. Nós às vezes esquecemos que ele é quem faz tudo para nós. Ok? Nós às vezes esquecemos de fazer como Davi fez. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Tem às vezes que Deus leva a pessoa a um alto nível para ver o que é que tem dentro do coração dele.
o que é que tem dentro da alma dele. Mas quando Deus leva a pessoa, o homem ou a mulher, para um alto nível, aí um pouquinho mais ele já esquece de Deus. E já cresce o nariz. E já esquece todas as coisas. E ele pensa que ele é quem é o bom. Ele é quem é a pessoa poderosa. Ah, eu sou poderoso. E em vez dele dar a honra e a glória para o Senhor, ele esquece e pega a honra para si próprio. E ali, meus amados irmãos, é quando vem a derrota na vida de qualquer pessoa. Ok? Se alguém te dá algo para você, ou você fica muito feliz, ele cresce. Oh my God, está um homem... É igual um bolo, quando você põe um fermento nele, ok? Você coloca um fermento no bolo. O que acontece quando você coloca um fermento no bolo? O bolo cresce, ele incha, ele fica um bolo fofo, não é verdade? Mas muitas pessoas não entendem que o bolo cresceu por causa do fermento. Então, tem pessoas que Deus abençoa eles, que Deus dá algo para eles, como diz aqui no Salmo 23. E sabe o que acontece? Eles incham, eles crescem. Mas quando Deus tira um pouco deles, aí ele vai e blasfema de Deus. Ele fala, ah, não, que Deus é esse. Mas olha, que Deus é esse. Que Deus é esse que ele faz essas coisas assim comigo. Não, isso não é Deus. Eu não concordo. Ah, Deus, eu não aceito isso. Quem é você para não aceitar o que Deus faz? Quem sou eu para não aceitar o que Deus faz? Meus amados, nós temos que deixar tudo no querer de Deus, como Davi fez aqui no Salmo 23. Ele disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele mostrou total dependência em Deus. Ele sentiu ali rodeado de inimigos, mas ele sentiu que ele não ia perecer, porque Deus era o seu pastor e é o seu pastor, ok? E eu quero te dizer uma coisa, mais uma coisa, olha, Deus é especialista nisto. Em quê? Deus te leva a coisas grandes, pastos verdes e tudo mais, para ver o que você tem dentro do seu coração, para ver o que você, como você adora a Deus, ok? E ele faz você passar pelo vale da sombra da morte, para ver o que tem dentro do seu coração, para ver o que você está fazendo, para ver como você adora a Deus. Deus te faz passar pelo vale da sombra da morte. Mas às vezes, quando você está passando pelo vale da sombra da morte, em vez de você glorificar o Senhor, sabe o que nós fazemos? Nós gritamos, nós murmuramos, nós choramos. Ah, não, Deus, mas eu não aceito isso. Eu não aceito isso, Senhor. Eu não quero, Senhor, eu não aceito. Olha, Deus está te capacitando. Deus está te provando. Porque tem pessoas que só querem no vale de bênçãos. Eles só querem ir no vale de bênçãos. Eles querem que Deus leve eles só no mar de bonança, nas águas tranquilas, campos verdejantes. Que maravilha se fosse tudo assim, meus amados irmãos. Mas se você quer isto, no deserto você vai ser reprovado, ok? Se você só quer mar de maravilhas, no deserto você não vai ser aprovado, ok? Então, olhe, nenhum soldado de Deus será aprovado sem passar por lutas, nunca. Nós, para sermos aprovados, nós temos que passar por lutas. E às vezes Deus prova a pessoa até o além, que ele já não pode mais. Além para ver o que tem dentro do seu coração. Se você realmente ama o Senhor, se você realmente é passivo, se realmente você tem paciência de lidar com a situação. Por quê? Porque você é um soldado de Deus. Deus está levando você à guerra para provar você, para levar você a um alto nível. Mas você não vê que você está sendo provado. E você começa a se descabelar, você começa a gritar, e você começa a fazer tantas coisas que aí você é reprovado. Você não é aprovado. E aí a sua bênção não chega. Por quê? Porque você não colocou Deus, Jesus, como seu pastor na sua vida. Como Davi fez. Às vezes você está cheio de angústia, apavorado, com ânsias de morte. Esta é a verdade. Às vezes nós passamos por isso, meus amados irmãos. E você diz, pois, em largo, você diz assim, ah, não, Deus, eu não aceito essa situação. Eu já vi muita gente dizer, eu não aceito essa situação. Olha, Deus vai te levar a campos verdejantes, sim. O Senhor Jesus vai te levar, mas você deverá passar pelo vale escuro. Você deverá passar pelo vale escuro. E o que é o vale? O que é o vale? Em Israel,
os leprosos naquele tempo, eles eram mandados para os vales, ok? Porque eles tinham lepra, eles eram doentes, eles tinham lepras no seu corpo. Então, eles eram mandados àqueles vales para ficar ali distanciado das pessoas, para que as pessoas não fossem contaminadas, ok? Nos vales. E quando aqueles vales, eu estava lendo a história, e quando aqueles vales chegam 3 horas da tarde, ó, meus amados irmãos, era uma penumbra total. Por quê? Porque 3 horas da tarde, o sol ali já não bate mais. O vale fica escuro. O vale fica como se fosse noite. Meu Deus, que tristeza é quando nós estamos no vale. Porque o sol não bate. As montanhas são muito altas e carregam a luz do sol. E nós ficamos no vale ali, sofrendo. Aqueles leprosos ficavam ali e era uma penumbra total. E muitos ali até mesmo morriam ali no vale. É como eu comparo, se nós não estivermos em Jesus, o nosso pastor, no vale, quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, que o Senhor Jesus diz aqui, ainda a palavra de Deus diz, Davi disse no versículo 4, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele tinha plena confiança, plena certeza que Deus estava com ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ninguém, meus amados irmãos, às vezes vinha em busca daqueles leprosos no vale. Era um esconderijo de ladrões, era um esconderijo de salteadores, ok? E é por isso que eles chamavam também Vale de Sangue. Por quê? Porque ali havia muitas mortes, havia muitas tristezas. Davi olha agora olha, meus amados irmãos, Davi olha para a história de Deus e ele diz, Deus, tem hora que em minha vida eu vou estar como os leprosos. Eu penso que ele falava assim na sua vida. Eu vou estar como os leprosos sem nenhum amigo. Ok? Mas tu és o meu pastor, nada me faltará. E eu te pergunto, qual será o teu vale que você está passando? Você pode me dizer, dificuldade financeira. É a primeira coisa que as pessoas falam. Dificuldade financeira, irmã Miriam. Sim, eu concordo com você, é um vale, e um vale duro. Dificuldade financeira é um vale terrível. Mas quando nós estamos no campo verdejante, nós não tínhamos sabedoria para guardar quando nós estávamos no campo verdejante. Deus te deu tanto e você não... Eu digo isso comigo mesma. Às vezes nós tivemos tanto, não tivemos sabedoria de Deus para guardar para o dia que nós vamos passar pelo vale, ok? Nós não soubemos administrar. Na verdade, nossa vida é de guerra em guerra, de batalha em batalha, de degrau em degrau, como disse o apóstolo Paulo. Mas no dia da adversidade, se nós colocarmos o Senhor como nosso pastor, nós vamos ser vitoriosos. Se nós colocarmos Deus na nossa vida, como pastor da nossa vida, nós vamos ser vitoriosos. Nada vai nos deter. Como disse o salmista Davi, ele disse, nada me faltará. Senhor, tu me leva às águas tranquilas, às águas de descanso, onde eu posso refrigerar a minha alma. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Que maravilha! Que Deus forte, que Deus poderoso. Esse Deus que nos leva às águas tranquilas, às águas de descanso, onde nós podemos descansar. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos, meus amados irmãos, que estar na sombra do Onipotente, para que Deus mude a nossa sorte, para que Ele permita a sua bênção nas nossas vidas, sua soberania, que nós dependemos dEle, que somente o vale é escuro, mas que nós dependemos totalmente do Senhor e que Ele é o nosso consolador, Senhor de nossas vidas. É como é que Deus nos consola. Como que Deus nos consola? Deus nos consola dizendo, filho, eu sou o teu Deus, eu sou o teu amparo. Deus nos consola aqui com a vara e com o cajado, como disse o salmista Davi. Primeiro, a vara significa pastoreio, ok? A vara significa pastoreio. Significa um pastoreado comprometido, ok? Com seu compromisso, quando o pastor está com a vara. Correção. Deus nos corrige porque nos ama, ok? Muito e nos corrige para nos promover, para lhe promover. Se Deus está te corrigindo, é porque Deus quer promover você. Ele quer colocar você num alto nível, como já disse para você. Quando você estiver andando no vale, você não temerá. Sabe por quê?
porque você foi corrigido pelo o Senhor. Aleluia. Então, eu quero dizer para vocês que quando você é corrigido por Deus e você aceita a disciplina, aí sim, Deus vai te colocar num alto nível. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a vara, Ele nos usa a vara para nos corrigir quando estamos errados, porque Ele nos ama. Quando você e eu erramos, Ele chama e diz, volta aqui. Ok? Volte aqui com a vara e com o cajado. Volte aqui, porque senão, o que vai acontecer comigo, com você? Os lobos, as feras perigosas, os ursos vão estar por ali no meio do vale para te comer, te derrotar, tirar a sua vida. Ok? Então, por isso que Deus vem com o cajado, Deus vem com o cajado e nos chama. E diz, vem para cá. Ok? Então, o cajado do pastor, naquele tempo, lá em Israel, eram instrumentos, a vara e o cajado eram instrumentos usados para quê? Para a proteção das ovelhas. E o pastor tinha que ser hábil, ok? Para usar tanto um como o outro. Então, o cajado e a vara são instrumentos de bênçãos para as ovelhas, mas juízo para os predadores. Porque há muitos predadores que estão por aí, querendo acabar com as nossas vidas. E a vara, que Davi fala no Salmo 23, era um pedaço de vara curto, ok? Era uma arma de defesa e disciplina, que simboliza a força, o poder e a autoridade de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, era isso que significava. O cajado é uma vara mais longa, tendo um gancho na ponta, ok? Que serve para trazer a ovelha para perto do pastor, para tirar ela do perigo, para guiar a ovelha ao caminho certo, ou removê-la do perigo. Então, aqui, meus amados irmãos, o cajado significava emblema de apoio de um povo peregrino em qualquer coisa que estava, força de si mesmo, ok? Característica preciosa de Deus, aleluia. Jesus Cristo, nosso sumo pastor, está sempre a nos corrigir e nos trazer para irmos a caminhos bons, nos tira de caminhos tortuosos. Ele disciplina as ovelhas para que elas precisem de orientação. Por isso que ele o disciplina, louvado seja Deus. De orientação, consolação, elas precisam de cura, ok? Então, conclusões do Salmo 23. O Salmo 23 nos ensina que a presença do pastor com seu cajado e a vara amorosa nos traz muitos benefícios, ok? Muitos benefícios. Então, veja bem, vamos começar agora aqui uma conclusão do Salmo 23. Primeiro, para a nossa solidão, ok? Para a nossa solidão, ele oferece o quê? O companheirismo. Como assim? Diz assim, tu estás comigo, ok? Segundo, para nosso cansaço, refrigério, tu me guias e refrigera a alma. O que significa isso? Refrigério de Deus para a minha e para a sua vida. Terceiro, para o nosso erro, a correção. A correção, ok? A correção para o nosso erro, a correção. Tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado seja Deus. Quarto, para nosso terra e plena segurança. Ele diz, ao teu lado, ele diz assim, não tenhas medo. Louvado seja Deus. Quinto, para as nossas necessidades, alimento, coragem, ânimo. O que quer dizer isso? Tu és o meu anfitrião. O que é um anfitrião? Tu és o meu tudo. Aleluia. Louvado seja Deus. Sexto, para nosso senso de transitoriedade, uma garantia de um eterno lar, ok? Tu me faz habitar em tua casa eternamente. Louvado seja o nome santo do Senhor, ok? Então aqui, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina piamente como que nós devemos seguir as direções, as instruções do Salmo 23. Sétimo, para nossas debilidades, o que acontece? Tua bondade e imensidão
tua bondade, imensidão de amor. Davi expõe a metáfora bíblica de um pastor com relação ao Deus de Israel. Aleluia. Ok? E o que ele diz? Tu és o Yahweh. O que é o Yahweh? Tu és o meu Deus, o meu pastor. Aleluia. E esta figura é preferida a qualquer outra frequente utilização da palavra pastor. A palavra pastor é indicada nas Escrituras para indicar um supervisor espiritual. Mas, meus amados irmãos, hoje em dia, como já disse para os irmãos, qualquer pessoa quer ser pastor, quer ser escolhido como pastor, mas ele não quer aceitar as consequências. Às vezes, quando a luta vem, quando ele vai passar pelo vale, aí ele abandona as ovelhas. Ele abandona as ovelhas. Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isaías 40, verso 4, nos fala acerca do pastor também. Então, ovelhas sem pastor significa ou indivíduos, ovelhas sem pastor, vejam o que significa. Porque elas triplificam indivíduos ou nações que não tinham amparo de Deus. Lembra da história de Israel? O que significa isso? Ovelhas sem pastor significa... ovelhas sem pastor significa ou triplicam indivíduos ou nações que não tinham o amparo de Deus nas suas vidas. Por causa de suas apostasias malignas ou abominações pecaminosas diante de Deus. Por isto, meus amados irmãos, não fique Adel como uma pessoa sem pastor. Não fique, porque você com uma pessoa, uma ovelha sem pastor, como já disse, é uma pessoa sem o amparo de Deus. Então, mas nós devemos colocar Jesus como nosso pastor nas nossas vidas, ok? Então, ovelhas sem pastor é ovelha sem pasto, ok? Não tem para onde ir. Sem amparo, porque sozinho você será o quê? Por que você não pode ficar sozinho? Porque sozinho você será a presa dos lobos, dos leões, dos ursos, você será... E não a pessoa adequada para os predadores. E eles virão para te matar e arrancar a sua vida fora. Mas aqui temos mais outras lições, aleluia, do Salmo 23, que fala a palavra de Deus. E eu quero mostrar para vocês mais outras lições. Primeiro, o Senhor é meu pastor. Isto significa relacionamento com Deus. Você dizer o Senhor é meu pastor, você está mostrando o seu relacionamento de vida com Deus. Tem pessoas que querem Jesus como seu pastor, mas eles não querem o relacionamento com o pastor. Eles querem autoridade, mas não querem submissão a Deus. Eles não querem relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Então, como você pode ter um relacionamento com Deus se você não quer buscá-lo? Se você não quer ter ele como autoridade, como seu pastor? Segundo, nada me faltará, o salmista Davi dizia. O que significa isto? Suprimento de Deus. Filipenses 4:19 nos diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, ele suprirá todas as minhas necessidades em glórias. Aleluia. Deus vai suprir a sua necessidade. Pode ser o que for, Deus vai ser com você. Ele vai estar sempre do seu lado. Ele vai sempre te acolher. Como bom pastor, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele suprirá as tuas necessidades em glória. Aleluia. Terceiro, me faz caminhar em pastos verdes, pastos verdejantes, pastos bons. O que quer dizer isso? Quer dizer descanso. Jesus te faz descansar. Quando você estiver passando pelo vale, se você colocar ele como seu pastor, você vai ver que ele vai te colocar no nível mais alto. Salmo 34, verso 7 diz: descansa no Senhor. Descansa no Senhor, espera nele e ele fortalecerá o teu coração. Você tem descansado no Senhor? Será que você tem confiado nele? Será que você tem colocado o Senhor Jesus Cristo como pastor de sua vida? Por excelência? Se você não tem, comece a colocar Jesus Cristo como pastor de sua vida e você será mais do que vencedor. E o salmista Davi ainda diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. O que quer dizer isso, meus amados irmãos? O refrigério de Deus. Deus pode te passar por a luta, pela tempestade, pelo vale, mas o refrigério de Deus vai vir, porque quando você trabalhar dentro da vontade de Deus,
o refrigério do Senhor Jesus Cristo vai vir à sua vida. Quinto, refrigera minha alma. Isto é o quê? Isto é cura. Você às vezes está aflito, você está enfermo espiritualmente por dentro. Mas quando você está assim, que você descansa no pastor da sua vida, então ele vem e faz a cura na tua alma. O refrigério de Deus, a cura para a sua alma. E no sexto, mais uma sexta qualidade, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que é isso, meus amados irmãos? Direção de Deus. Quando você está sem direção, ele com o seu cajado, com a sua vara, ele traz você e coloca você no caminho certo para que você ande na direção certa de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha esse salmo é. Sétimo, ele diz: por amor do seu nome. E o que é isso, meus amados irmãos? Isto é propósito, ok? Quando você coloca-se no propósito de Deus, automaticamente Jesus vai te guiar por amor do nome dele. Aleluia. Oita qualidade: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O que é isto, meus amados irmãos? Provação. Você está passando uma provação, andando pelo vale da sombra e da morte. Mas eu quero dizer para você, Deus é contigo. Aleluia. Nono, ele diz: eu não temeria mal algum. O que significa isso? Proteção divina. Ele ia passar pelo vale da sombra da morte, como ele diz aqui no Salmo. Eu vou passar pelo vale, mas eu sei que colocando o meu Jesus como meu pastor, eu terei proteção divina de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Décimo, ele disse: tu estás comigo, Ramachurianda Lamanaia, Deus poderoso. Isso aqui, meus amados irmãos, é fidelidade, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele é fiel, aleluia. Tem um hino que eu gosto muito, que fala: tu és fiel, Senhor. Tu és fiel a mim. Meus amados irmãos, Deus tem sido fiel para conosco, aleluia. Tu estás comigo. Deus é o amigo fiel das horas incertas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é o amigo fiel quando você já não pode mais caminhar. Deus é o amigo fiel quando você já não tem mais esperança. Deus é o amigo fiel quando o seu dinheiro falta. Deus é o amigo fiel quando todos os problemas se acarretam. Deus é o amigo fiel quando você já não tem mais forças. Deus é o amigo fiel em todas as coisas. Ele é sempre fiel. A sua fidelidade, aleluia. Salmo 103 diz que a fidelidade do Senhor dura para sempre. A sua fidelidade é de geração em geração. Quão grande é o Senhor na sua fidelidade, aleluia. Eu gosto tanto desse hino que diz: sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber que sou. Vê se há em mim um verdadeiro adorador. Oh, que hino maravilhoso. E ele diz: tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Então, meus amados, Deus é fiel. Haja o que houver, a sua fidelidade, aleluia, estará para sempre conosco. 11º, ele diz, o salmista Davi: a tua vara e o teu cajado me consolam. O que quer dizer isso, irmãos? Esperança. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esperança. Quem confia no Senhor, sempre há esperança. Sempre há uma luz no fundo do túnel, aleluia. Glória a Jesus. A esperança está em Jesus, louvado seja Deus. E é por isso que o salmista Davi confiava no Senhor, porque a sua esperança estava sempre nele. 12º, e ele diz: e o meu cálice transborda, aleluia. Louvado seja Deus.
Meu cálice transborda. Abundância. Deus coloca na sua vida em abundância. Ele diz, que nós devemos dar, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, deitará no nosso regaço. É assim que o Senhor faz. Quando você nem espera, o Senhor traz em abundância, louvado seja Deus. E ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E o que é isto? Isto é bênção, meus amados irmãos. Isto é bênção. E ele termina dizendo, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, eternamente. O que quer dizer isso, meus amados irmãos? Segurança. Ele tinha segurança em Jesus. Como diz aquele hino, que segurança sou de Jesus, nele desfruto gozo e luz. Meus amados irmãos, não tem coisa melhor do que nós nos assegurarmos em Jesus. Louvado seja Deus. E ele diz aqui no versículo, ainda aqui, 15ª qualidade, habitarei na casa do Senhor Jesus Cristo por longos dias, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus amados irmãos, aqui nós recebemos todas as promessas do Salmo 23, como eu acabei de ler para vocês. Você recebeu as promessas do verdadeiro pastor. Se você está escandalizado com os pastores aqui na terra, eu digo para você, não se escandalize, porque você tem um verdadeiro pastor que cuida de você, que ama você, que te leva às águas tranquilas, que te faz andar em pastos verdejantes, aleluia, que refrigera a sua alma, que te guia pelas veredas da justiça, por amor do nome dele. E ele diz que ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, ele sempre, a sua fidelidade estará para sempre na sua vida. Aleluia. E agora eu quero orar com vocês. Nós chegamos ao término do nosso programa. Estamos chegando ao ponto final do nosso programa. E eu gostaria de orar com vocês para que Deus lhe dê uma bênção muito grande na sua vida hoje, porque eu sei que você foi abençoado através dessa pregação. Senhor Jesus, eu abençoo nossos ouvintes neste dia, Senhor. Visita cada um deles, Senhor Jesus. Vai ao encontro de cada um deles, Pai. Ó Jesus querido, que eles possam ter essa confiança, que nós possamos ter essa confiança de Davi, Senhor. Colocar Jesus Cristo em primeiro lugar como nosso pastor, para que nada nos falte, Senhor. Para termos a Ti, Senhor, como fidelidade perfeita nas nossas vidas, Jesus. Vai de encontro aos nossos ouvintes, meu Pai. Com os Teus anjos, Senhor, envia os Teus anjos com espada de fogo, com espada desembainhada, para, Senhor Jesus, trabalhar na vida de cada um deles, meu Pai. Ó Jesus amado, dando assim, Senhor, a segurança do Teu Espírito. E eu te louvo e te agradeço e abençoa cada um dos nossos amados ouvintes. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E assim que Deus te abençoe. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Espero que você tenha sido abençoado por Deus, por essa pregação, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Yes.